É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui no estúdio do nosso canal Ivanor Ferrari no YouTube, o Charles. Charles é um colega nosso de muito tempo, ele é natural daqui, da cidade onde nós moramos, estado de Santa Catarina, Brasil, porque atualmente ele está morando nos Estados Unidos e veio para o Brasil visitar seus familiares e aproveitou para vir nos fazer uma visita. Aí nós vamos aproveitar o nosso colega Charles para conhecer mais sobre os Estados Unidos, enfim, vamos aprender. Como o objetivo do nosso canal é justamente a gente conhecer mais, o objetivo do nosso canal é fazer com que você que nos acompanha, que assiste o nosso canal, os nossos vídeos, é você aprender algo que você pode usar para a sua vida. Usando isso para a sua vida e der certo, você pode evoluir. E se você evoluir na sua vida, nós ficamos muito felizes por isso. Então não perca por nada este vídeo, assista até o fim, porque vocês vão ouvir muita coisa boa por aqui. Tudo bem, Charles? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí, podendo transmitir aí para o público, para as pessoas, um conhecimento que a gente viveu na prática, né? Isso, né? É verdade, e olha, já são 18 anos, né? Agora dia 24 de outubro fez 18 anos que estamos aí, sempre correndo atrás de uma nova pedra para rolar, com novos objetivos, novos sonhos, e sempre tem alguma coisa, né, Ivanor? Com certeza, estamos sempre aprendendo. E olha que eu e o Charles, nós se comunicamos muitas vezes, ele lá nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, inclusive comprou um curso meu, né, um curso, o Caminho da Fala, curso de comunicação. Que eu recomendo, fez muita diferença para me comunicar como pessoa e também para poder transmitir esse conhecimento um pouco para o inglês e para melhorar ainda mais minhas vendas, minhas coisas. Muito obrigado. Coisa boa, então. Nós já vamos começar perguntando o que fez você tomar essa decisão de sair do Brasil e por que você escolheu os Estados Unidos? Eu tomei essa decisão por ser uma pessoa muito ambiciosa e também por querer as coisas, como dizem meus familiares, para ontem. Então eu vi que Timbó, Brasil, Santa Catarina não iria poder suprir todas as ambições que eu tinha. Então eu percebia pessoas que viviam na Europa, em outro país, que elas conseguiam um pouquinho mais rápido. E minha intenção foi para ir para Portugal, de Portugal entrar e ir para Inglaterra, para conseguir um dinheiro para poder terminar minha faculdade, que estava difícil, estava aqui já entrando no vermelho. Digo que eu sou uma pessoa do bem, honesta, então sempre procuro estar com essa parte sempre em dia, né? E você tinha quantos anos na época? Na época eu estava com 26 para 27 anos, né? Não deve ter sido fácil deixar a família, os amigos, para ir tão longe. Sim, foi bem complicado a questão de amigos, você abrir mão da cultura, comida, amigos, mas eu estava tão, como é que se diz, curioso e ao mesmo tempo necessitado, que isso não fazia falta para mim. Interessante. E você já tinha viajado de avião? Como foi a sua chegada lá nos Estados Unidos? Com questão avião, como eu fui atleta ali do seu Vailate, tem o grupo de atletismo que a gente se comunica, então a gente fazia, uma vez eu peguei um campeonato brasileiro em Recife, a gente tinha andado de avião, mas não com essa quantidade de horas, né, que até quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, o voo atrasou 12 horas, e nós sobrevoamos acima da tempestade, que daí eu pensei que nunca mais eu queria andar de avião, porque eu pensei que era a última vez. E aí quando você chegou lá, tinha alguém te esperando ou você chegou sozinho? Você já tinha algum emprego garantido para chegar lá e trabalhar? A gente tinha conversas, né? Porque como eu fui, que nem eu mencionei, eu fui para Portugal, de Portugal fui para Londres, eu conheci um mineiro, que hoje agora ele até é falecido. Então ele estava me esperando, mas o voo atrasou 12 horas, não existia esse telefone ainda, nem existia o iPhone 1, né? Então eu peguei emprestado de alguém para ligar para ele para falar que ia atrasar o voo em 12 horas. E um cara que eu
conheci lavando pratos na Inglaterra e ia me pegar lá. Então eu estava assim, e tinha vendido o carro que eu trabalhei na enfermagem aqui em Timbó, trabalhei no pronto-socorro na época do Caridade. Foram 8 anos de trabalho numa passagem aérea, né? Então, tipo assim, todo mundo me chamava de louco, só que eu tinha meus objetivos a cumprir, né? A querer buscar uma vida diferente, né? Olha, continuem assistindo este vídeo porque muita coisa boa nós vamos aprender com o Charles, até porque não é qualquer um que pode chegar até nos Estados Unidos e permanecer lá por tanto tempo, até porque são lá 18 anos, né? Eu gostaria de saber de você, Charles, quando você estava lá nos Estados Unidos, os primeiros meses, cada dia que passava, você estava mais certo de que você tomou a decisão certa? Você se sentia mais feliz? Ou de repente você se sentia apreensivo ainda na incerteza? Então, era um turbilhão de emoções. Eu sabia que eu estava no lugar certo, mas eles faziam até aquela brincadeira, você está no lugar certo na hora errada. Mas a questão que eu passei muitas dificuldades de adaptação de comida, adaptação, porque eu tinha uma vida boa aqui, a gente fala boa, tem um teto, comia bem, tinha recreação, a gente tinha hobbies. Lá eu sabia que eu ia ser um mero peão. Então eu fui lá, trabalhava de fazer muro de pedra no sol quente, e a minha adaptação levou bastante tempo. Até pensei que eu estava entrando em depressão, entrando em pânico, mas eu levei 4 anos e meio para adaptar, porque 4h15 escurece, e aí, só que era tudo novo para mim. Quando você é jovem, você gosta de desafio. Então eu acho que eu tenho acreditado, no pain, no game, se não tiver dor, não vai ter ganho. Será que é isso mesmo? Vamos ver até onde isso vai. Então eu como sou uma pessoa do esporte, a gente sempre gosta de desafios, né, Ivana? É verdade. E um dos desafios era a própria comunicação, né? Como você conseguia se comunicar no início, já que você já tinha conhecimento do inglês, ou você já falava fluentemente ou não? Eu fui praticamente, que eles falam, em Framingham, em Massachusetts, que é a capital do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então, tem muito mineiro e goiano. Então, você se acomoda, de manhã cedo você vai na frente da padaria brasileira, ou vai nas materiais de construção para pegar trabalho. Então, por 4 anos, eu só trabalhei com brasileiro, por isso que por 7 anos eu não consegui, todo mundo lá toda semana tá mandando dólar, e eu não conseguia mandar nada. Eu só estava lá, ainda me adaptando. Final do dia, depois de pegar 10 horas de fazer muro de pedra e fazer corte de gramas, que a gente andava 6, 7 milhas, isso são 10, 12 quilômetros, ficava todo assado, mas era jovem, tinha saúde, vitalidade, não tinha problemas, então vamos um pouquinho mais, né? E quando você recebeu esses primeiros salários em dólares, foi suficiente? Os primeiros 4 meses, eu lembro que eu cheguei, eu sabia que ia vir neve, ia trabalhar pouco, comia só, no caso, estava comendo só sardinha, banana e coxa de frango. E era isso aí, sardinha, banana, que eram as coisas mais baratas que eu conseguia pagar o meu aluguel, porque lá o aluguel é caro, né? Então eu fiquei assim, mas eu sabia que aquilo era temporário, era só naqueles 3 meses que ia vir neve. Aí depois eu fui conseguindo alugar um quarto que era só para mim, porque antes eu dividia o quarto, depois eu consegui ir devagarinho se adaptando com a questão, né, de comida e lar, né? Pois é, e por falar em comida, a comida brasileira com a comida dos Estados Unidos é muito diferente? Aqui tem mais abundância, o pessoal lá é mais regrado, tem menos comida? Então, eu como vou te dizer, eu sou alemão, a gente é criado muito com esse doce, e o doce com salgado, a tal da cuca, a tal da linguiça, e eu mandava para os meus amigos aqui direto aí, mandar uma linguiça pelo correio defumada aí, porque lá não tinha essas coisas, né? Então, aí eu decorava assim um lanche, eu ficava com aquele lanche comendo às vezes 3, 4 meses, porque eu não sabia pedir outra coisa. Eu fui lá totalmente despreparado. Aí depois assim,
como é que eu deveria ter dado mais atenção à minha professora de inglês ali, do Rui Barbosa, ou de outras escolas aí. Eu fui totalmente despreparado, né? E aí fui, tipo assim, só que quando eu percebi que quando você tem um objetivo, você se prepara no caminho. Se você esperar a onda certa, você nunca vai ter a prancha, né? Então, bem isso. Existem muitas pessoas que às vezes elas tentam preparar e deixar tudo prontinho do início ao fim, qualquer objetivo, né? Programa, mas quer que esteja tudo bem preparado, bem redondinho, e aí a coisa nunca acontece. Então o negócio é meter a cara, fazer, né? É para que a coisa aconteça. Aproveitando aí o seu o raciocínio, é que eles falam o seguinte: se você tem 100% de certeza de que você vai fazer alguma coisa, com certeza não vai ser muito grande, porque as coisas grandes estão nas incertezas. Porque você vê até pelo nosso Elon Musk, que faz esses foguetes, ele vai lá, ele sabe que vai explodir para ganhar um conhecimento. E quando você tem essa desenvoltura de querer ter algo a mais, você não quer só também, você quer se preparar, não só você tem orgulho de se preparar, não você só quer a medalha ou você quer o resultado em si, porque você gosta da preparação, você gosta de se preparar. Então seria isso, né? É bem isso. E em relação à mentalidade dos norte-americanos, em relação à mentalidade brasileira para alcançar objetivos, ou seja, para crescer na vida, eles têm uma mentalidade já, até porque lá não existe nem sequer aposentadoria nos Estados Unidos, né? Correto, não existe essa coisa por contribuição, ela é por idade, né? E aí tem vários fatos assim que... quando você entra, por exemplo, em Boston, Miami, Nova York, tem várias diferenças. Quando você entra num avião, só tem americano, eles estão lá no telefone vendo as bolsas de valores, os investimentos, estão lendo o livro e lendo um jornal. Tu entra em São Paulo, Rio de Janeiro, tá todo mundo batendo foto da janela, porque parece que é a primeira vez que está viajando, né? Então parece que a dificuldade para nós brasileiros conseguirmos também essa acessibilidade de poder andar também é mais difícil. E eles são muito mais instruídos, por exemplo, a questão de aniversários. Eles preferem dar um vale bolsa de valores de investimento para uma criança de $1.000, porque eles sabem que está num fundo pré-datado que vai render quando ela tiver 18 anos, dá para comprar um carro ou pagar 6 meses, um ano do que ir lá. O brasileiro quer saber do que? Gasta 6 a 7 mil dólares numa festinha, com pula-pula, com aquele... eu tenho que fazer para minha filha, eu tenho que botar aquele que vem do Brasil, mas aquele que vem do Brasil, que é aquela para enfeitar as mesas, para não sei o que, não sei o que. Ela mal sequer vai ter uma foto e nem vai lembrar. Agora os americanos, eles dão, como eu mencionei, um investimento para longo prazo, ou dão um curso de outra língua, ou dão um curso de piano, ou um curso de oratória. Olha só a diferença. Então já começa por aí, né? A própria educação, né, que o país tem. Aí os norte-americanos, eles usam de um desenvolvimento mental. Você até tinha me mandado na época, umas anotações que você fazia com valores altos até para ser alcançados, porque os norte-americanos, eles fazem isso? Sim, eles falam que quando você tem mentalmente, você não cria o compromisso. A partir do momento que você põe no papel, o papel criou um compromisso, porque é que nem você agora dizer, vamos casar. Se você assinou, não tem mais agora como, não quero mais. Você tem que agora pegar um juiz e ir lá fazer, não existe o descaso, agora você tem que fazer um divórcio. Então você, quando bota o seu sonho, que são metas pessoais, metas religiosas, metas financeiras, amorosas, no papel, você cria um comprometimento. E aí quando você acorda, peraí, eu fiz um comprometimento, então hoje eu não vou sair com esse é uma pessoa que não vai me botar naquela lista da que eu tô querendo, nem esse, nem aquele. Então você vai tomando direções, porque o mundo vai estar em sincronia de acordo com aquele papel que você colocou. Se você não colocou nada, você diz, que nem a gente fala, Maria vai com as outras, daí a gente vai
Mas daí dizer, opa, hoje não, eu tenho uma meta e uma disciplina de emagrecer 10 quilos, então eu não posso ficar tomando tanta incertezas com caminhos que não vão me trazer resultado, né? Nós trabalhamos aqui no nosso canal muito sobre repetição, nós falamos muito sobre a repetição, não é porque vai acontecer algo milagroso. Existem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, na lei da atração. Eu já li muitos livros sobre isso, mas eu prefiro mais acreditar exatamente na repetição, que faz com que o subconsciente grave aquilo que nós mais repetimos, depois de forma automática ele nos lembra, nos lembrando nós acionamos o nosso consciente, que é a parte do cérebro que faz com que nós raciocinamos, nós pensamos mais sobre aqueles objetivos. Então, se nós anotamos algo, como eles fazem, como você também fez, e você repetidamente, você usa da repetição para diariamente mentalizar aqueles valores que você anotou, repetir aquele pensamento, ao mesmo tempo começa a surgir ideias, você começa a trabalhar ações, você começa a trabalhar a repetição de ações em relação àquilo que você quer. E isso vai fazer com que vão surgindo as oportunidades e você vai abraçando. E como você falou, aí você começa a procrastinar, deixar de lado aquelas coisas que vão te tirar daquele foco. E isso tem muito no lado financeiro, né? Se você quer guardar 200 mil reais, você vai ter que deixar de gastar dinheiro com certas coisas para sobrar esse dinheiro para lá na frente alcançar aquele determinado valor. E é muito interessante isso, é muito interessante porque eu sempre falo que a repetição é um princípio para você fazer com que o subconsciente grave aquilo que você deseja, mas depois que vão surgir as ideias, aí é que vem a parte de colocá-las em prática. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que estás aqui, você que mora há 18 anos lá. Os que nasceram ali mesmo nos Estados Unidos, acho que chama-se estadunidenses, né? Ou também norte-americanos, eles são pessoas acolhedoras ou são mais frias, por exemplo? Essas pessoas, na verdade, são mais frias, porque elas são mais independentes e também elas não gostam de entrar muito na vida do outro. Aqui você está em menos de 2 minutos, você quer saber onde você mora, em menos de 2 minutos você consegue saber quase que toda a vida da pessoa. Lá, eles não gostam disso, eu às vezes não sei nem o nome do meu vizinho da frente. Então eles não gostam dessa privacidade, né? Para onde você vai chegar, porque isso não vai trazer praticamente nada, né, para a pessoa. A não ser um e outro cliente, sim, quando você está trabalhando mais de 5, 10 anos, um e outro cliente, mas eles são quase que meio que um exército, assim, eles gostam de seguir a regra, não se meter na vida dos outros, porque eles não gostam de falar de pessoas, eles gostam de falar de projetos. Eles nunca falam, americano nativo mesmo, I have a new project, eu tenho um novo projeto, ninguém trabalha, porque um novo projeto ele tem tempo, data para começar e data para acabar, igual uma empresa. Ele tem uma data que ela precisa ser aberta, um tempo de execução, tempo de lucratividade e retorno e tempo de vendê-la. Porque senão você vai acabar com a tua vida, ficando a vida inteira ali, se tornar fanático. Então você gasta energia para abrir uma nova empresa em outra coisa, outro ramo, e vender e trabalhar o equity dela, né? E eles também têm muito o hábito de ler, né? Ler e também, quem sabe até estudar e, enfim, participar de palestras. Muitas vezes aqui no Brasil, quando se fala em uma palestra, o pessoal não dá muita importância, mas lá eles dão muita importância às palestras, né? A pessoa sempre está aprendendo algo. Isso, com certeza. Até a gente, quando está no verão na praia ou na piscina, a criança às vezes dá dó lá que ela está de castigo. Ela está lá, tem que ler o livro e passar para o pai um feedback, né? Feedback é um resumo. Ela tem que ir lá ler a historinha, porque ela está de castigo, porque ela aprontou alguma coisa durante um mês, a semana, aí ela vai na piscina, 1 hora antes ela tem que ficar praticando a leitura, porque a prática que leva à perfeição. Então a prática leva um vício, né, de você conseguir também não depender da opinião alheia dos outros, você ter sua própria opinião, né.
Vai formando um caráter, né? Exatamente. E agora, por isso que é importante você continuar assistindo o nosso vídeo, porque nós vamos falar agora sobre dinheiro, sobre a parte financeira dos norte-americanos. Ou seja, eles têm projetos com cálculos, né, para um determinado tempo chegar a 1 milhão, por exemplo. Isso é verídico? Sim, isso é verídico, porque eles trabalham a questão, quando eles vão te contratar, se eles vai ser quinzenal, mensal, ou semanal, eles colocam no budget dele. Budget é a quantidade que encaixa dentro do ganho deles anual. Então, para eles não dar que assim, hoje choveu, você não precisa vir. Não existe isso. Se chover, você cancelou, você vai me pagar. No Covid, até eu tinha empresa lá aberta, 70%, 80% a gente não fazia o trabalho, eles mandavam um cheque pelo correio, por consideração que a gente continua vivendo, a gente continua com as despesas, e eles têm uma administração com o dinheiro bem diferente que a nossa. Uma pela questão do salário também, né? O salário, ele está em média de 1.800 a 2.200 dólares, né? Então é bem diferente. A gente não pode também, como é que se diz, fazer o câmbio para tudo, porque senão haverá uma desigualdade com a coisa, né? Que isso daí é um assunto que dá para se estender bastante com essa questão financeira, assim, né? Então esse é um ponto de vista meu do que eu vivi, do que eu percebi. Não significa que é a realidade de todos, né? O custo de vida lá, em relação aqui ao Brasil, proporcionalmente ao salário, por exemplo, praticamente 2,5 salários, que para você ter uma vida mais ou menos 4.500 dólares com seguro, com convênio de saúde. Convênio de saúde, ele é de acordo com o imposto de renda. Aí se você, conforme o teu imposto de renda, ele varia, ele pode ser 120 dólares por mês, pode ser 900 dólares por mês. Isso vai depender da quantidade anual que você faz, daí o governo, ele taxa em cima, porque não existe plano de seguro privado ou particular, isso não existe. Uma, pelo fato de os médicos não serem já, não ter esse particular e não sonegar também, né? E aí tudo fica mais fácil, né? Então, tipo assim, uma pessoa que mora de aluguel, o aluguel se torna muito caro em relação ao valor do salário? A pessoa, tipo assim, hoje um aluguel de uma casa lá está em média de 2.800 dólares, né? Praticamente um pouco mais de um salário de lá? Você precisa ter 2 trabalhos praticamente quase para ter uma casa grande, porque as casas lá, o pessoal está morando em apartamento, né? Aí o apartamento consegue ali por 1.900, 1.850 dólares, né? Vamos dar um exemplo assim, de uma pessoa que vai lá para trabalhar num restaurante de garçom. Qual seria o salário aproximado lá? 2 salários? Ela consegue ganhar talvez o seu dependendo da posição dela, né, lá dentro, mas ela vai ganhar o mínimo, que lá o mínimo acho que está 13 dólares e 75, então ela vai, se ela fazer lá as suas 40 ou 60 horas por semana, ela vai ficar em 800 a 1.200 dólares semanais. Ela tem que começar sempre 1 ou 2 degraus abaixo do que ela ganha. Então lá tem muito quarto, né? Você aluga um quarto por 850, 900 dólares, né? Aí já fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil, você entra na questão dos quartos, né? Aí depois você aluga uma casa com mais alguma outra família e aí divide um apartamento em 2 famílias. Aí depois que você talvez está, né, de 3 a 5 anos já ganhando mais, trabalhando menos, aí você consegue alugar um apartamento, né? Quais as maiores dificuldades que você encontrou ou encontra nos dias de hoje nos Estados Unidos? Tipo, aqui é mais difícil do que no Brasil. Olha, essa questão, eu acho que acredito que no começo, agora já não é mais, né? Mas era a língua mesmo, né? Porque você quer resolver coisas de seguro de carro, questões bancárias, agora já tem muito brasileiro lá trabalhando. Agora questão de seguro de saúde, tudo em inglês, mas agora tem em português ou espanhol, mas daí você tem que ficar na espera.
Aí eles mandam para um setor, manda para o outro, daí vem o tradutor, daí cai a ligação. Aí você às vezes fica o dia inteiro para resolver uma coisa que numa conversa seria 2 frases, né? O que você mais gosta lá nos Estados Unidos? Eu gosto da educação das pessoas, que o trânsito, as pessoas não ficam nessa coisa igual New York, né? Que fica essa buzinação, ultrapassagem aqui. Então as pessoas lá são bem educadas em todos os sentidos, tanto nos mercados, as pessoas podem ir, eles ficam mais para ti com esse de desculpa, pode ir, e aqui no Brasil é estranho, porque os idosos teriam que, eles entram contramão com os carinhos no supermercado e ainda te olham atravessado, com todas as razões, e o trânsito é muito agressivo, parece que está andando, que a infraestrutura também não ajuda muito, né? Mas temos que entrar também no assunto, que é a questão que eu estou no estado mais conservador dos Estados Unidos, que é o Massachusetts. Lá, então, tipo, é o melhor lugar para você viver na questão de seguro de saúde, porque o governo paga, né, ajuda o imigrante que chega. É proibido jogatinas, cassino e prostituição. Então, lá isso dá cadeia. Então eles não deixam entrar essas jogatinas e coisas. Então ali é mais família, né? Então as pessoas que estão mais estabilizadas nos Estados Unidos, elas vêm morar em Massachusetts, porque é uma como posso dizer, uma Rio dos Cedros evoluída, um country, mas com toda a infraestrutura, então tem mais espaço, mais tamanho. E aí, eles conseguem, em vez de antes morar num apartamento em Nova York, que custa 4, 7 milhões, ele compra uma casa de 1,5 milhão em Massachusetts, 2 milhões. E tem a maioria não, mas uma boa parte ali daquela área que eu moro, eles têm, tem cavalos no fundo do quintal, às vezes até um campinho de golfe. Então, tu imagina o tamanho para ter um campinho de golfe, né? Não é para qualquer um, né? É verdade. E você pretende permanecer lá muito tempo? Olha, eu na verdade cheguei a uma conclusão que eu vou ficar a metade do tempo aqui, a metade lá. Porque eu tenho um filho lá que nasceu lá, né, americano, e eu gosto daquele país, eu acostumei também com o clima, que tem as quatro estações bem definidas. Eu gosto do spring lá, que a gente chama do outono, tem a primavera, quer dizer, né? Então ela fica muito bonita, as cores das árvores mudam as folhas e fica bem, bem bonito. Tem um probleminha um pouco do pólen, mas agora eu já estou me tratando com vacinas e coisas, porque o pólen é muito forte lá, né? E você investe muito aqui no Brasil, né? Ganha em dólar lá, investe em reais aqui no Brasil, já fica bem mais fácil, né? Ficou mais fácil agora praticamente esses 6 anos para cá, mas quando eu cheguei lá, por 7 anos, o dólar estava 1,40, 1,80, 1 por 1, né? Então eu não consegui nesses 7, 8 anos fazer quase que nada. Muita gente conseguiu, vem embora. Então agora está valendo muito a pena para quem quer, a gente chama de desbravar, né? Quer conhecer e fazer um pé de meia, é a melhor hora, né? Agora é a melhor hora, Siri. Sim. E porque, na verdade, é assim, você já tem uma estabilidade lá. Como é que você conseguiu se efetivar? Porque eu acredito que muitos brasileiros chegam lá, mas eles não podem permanecer o tempo todo lá, né? Existe o tal da dupla cidadania? Sim, a pessoa quando entra com visto de turismo, lá você pode aplicar para o visto, ir numa escola e pegar o visto de estudante, ou você conhece uma pessoa e casa com uma americana, que daí dentro você ganha o tal do Green Card se chama o passe livre, né? Por isso que é Green, verde Card, um cartão verde para você entrar e sair, mas ainda depois de 3 anos e 8 meses casado, que você pode dar a tal entrada na cidadania, que daí você tem que fazer uma prova, você tem uma entrevista, e aí depois você tem o jurar bandeira no dia que você ganha o diploma, que você vai jurar fidelidade, igual é aqui para o exército, né? Quando você tem todo os procedimentos, né?
Bacana, e nós temos muitas pessoas que vão lá não para turismo, vão lá exatamente para trabalhar. Eles permanecem o quanto tempo eles querem trabalhando ou existe um período? É que existe duas situações. Existe a pessoa pegar o visto é uma permanência de você entrar e sair. Este visto, ele geralmente é de 10 anos. O visto vem no passaporte que você tem o visto 10 anos entrar e sair. Quando você chega no aeroporto, que é o que daí você está querendo saber, você ganha uma permanência. Essa permanência geralmente é de 6 meses. Mas tem pessoas que acabam ficando 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí o que acontece? Aí eu passei da permanência, a polícia me pegou, a polícia quer saber da tua carteira. Tu não tem, daí você venceu. Então você, na verdade, tem, como a gente chama, teve uma pequena infração, porque está vencido a sua permanência. Com questão aeroporto, você passou do limite, então você vir agora embora para o Brasil, depois querer tentar, vai estar no sistema. Eles te deixaram assim, ó, pode ficar aqui na minha casa, por exemplo, eu dou um exemplo de casa, né? Fica aqui 6 meses, você ficou 1 ano. Então não tem mais credibilidade para ditar mais um carimbo, daí eles talvez não vão te deixar entrar de novo. Então por isso que é bom respeitar a permanência, que é diferente do visto, né? Para nós encerrarmos aqui esse nosso bate-papo tão agradável, que daria para ficar falando muito mais, você foi uma pessoa que foi para lá e se deu bem. A maioria dos brasileiros, eles conseguem se dar bem ou não? Na verdade, eu tenho uma história também triste, eu não quero ficar aqui falando para a gente cair em lágrimas, mas quando a gente consegue a vitória, a gente coloca todas as coisas ruins como amadurecimento, né? É igual você querer comprar um salame de 2 quilos e querer comer de uma vez. Você vai pouco a pouco, vai diluindo, daí você vai criando etapas, porque eu tinha um objetivo a ser cumprido, né? Mas, como você mencionou aí, até eu fugi de foco aí, que eu esqueci que você falou. Você se estabeleceu bem, por exemplo, assim, a maioria dos brasileiros aí, porque tem muitos brasileiros que vão lá e muitas vezes nunca conseguem crescer, né, financeiramente, crescer na vida. Existe até uma síndrome da volta, que a gente chama. Tem pessoas que não conseguem, estão 5, 10 anos lá e não conseguiu ainda tão sonhar da casa, porque a família e as pessoas, pô, se tu não conseguiu nada, então tu é um vagabundo, ou você não faz as coisas, ou tá... Então existe essa síndrome de tem que dar certo, ou tem que adquirir patrimônio. Esse negócio de adquirir patrimônio é uma cobrança da sociedade e das pessoas. Eu, na verdade, deu certo porque no fim, como se diz, eu fiz dar certo com todos os problemas, porque teve muitos problemas. Que você poderia ter dado certo também em outros países. Por exemplo, não precisava ser exatamente nos Estados Unidos, ou talvez mesmo aqui no Brasil, porque você empreende bastante, né? Você não é um assalariado lá. Você é um empreendedor, na verdade. Você empreende em vários negócios, né? Sim, ultimamente a gente mexe com várias coisas lá, porque a gente precisa ter essa questão por questão do clima também, porque neva. Então, senão você só trabalha 7 meses e fica os outros meses sem... Então, você cria uma certa... Tudo que você já fez no Brasil, ele vira um hobby lá, que você, quando você pode fazer isso, vira um hobby de prazer. Que daí você ganhando ainda em dólar, paga uma parte da tua despesa. Então, eu parti desse ponto, assim, no caso, né? De fazer o que eu gosto e continuar tendo um trabalho fixo lá, de fazer carpintaria, fazer limpezas, que são as meninas lá que tocam, né? E também eu fiz um curso de trabalhar com, antigamente existia pintura de chumbo, então você tem que ser especializado de como tirar, então daí agora eu cheguei num patamar que eu pego o trabalho e repasso. E o que você diria, para encerrar então, o que você diria para aquelas pessoas assim, você foi para os Estados Unidos, deu certo para você está há 18 anos lá, nós aqui brasileiros nos orgulhamos disso. Hoje eu tenho um prazer muito enorme ter você aqui dentro do estúdio do nosso canal Ivanor Ferrari, sabendo de que você sempre está lá tão longe, né? E o que você diria para esses brasileiros? Vale a pena, é o caminho, meter a cara e fazer, que a pessoa, digamos assim, ela consegue evoluir mais rapidamente do que aqui no Brasil? Sim, com certeza. Eu me arrependo de não ter ido mais cedo. Porque eu via lá, quando eu cheguei com 27, os jovens de 24 já estavam com 2 apartamentos, carro alugado no Brasil e apartamento, e eu ainda
Só estava com meu carro de 10 anos de uso, tinha que vender ventilador, bicicleta para poder. Eu digo, esses caras, nossa, o que aqui a gente leva 30, 40 anos, os caras conseguiram em 4 anos lá. Então vale a pena, o quanto antes você poder ir, ou que você tenha alguém para dar o pontapé inicial, que é o mais difícil, pegar no aeroporto, ter um teto para você morar, faça isso, porque só o conhecimento de vida que você vai ter, porque é uma faculdade, é uma universidade de vida, você está ali, aprender as coisas, aprender uma outra profissão, às vezes ela não é bem remunerada aqui no Brasil, mas lá ela te faz a diferença. Eu trabalhei lavando prato na Inglaterra, praticamente 3 meses e meio, consegui recuperar meu patrimônio de 8 anos trabalhando de técnico de enfermagem aqui. Eu lá lavando pratos 3 meses e meio. Isso não é de acreditar. Daí eu digo assim, Brasil, eu falei assim naquela, né? Mas claro, sempre honrando o nosso país, não se desfazendo nem mais nem menos. Existem tantas coisas boas como as ruins, mas não vão entrar em parte política ou questão, mas porque todos têm, né? Quando a gente tem um sonho, a gente não precisa ficar limitado à nossa cidade. Eles fizeram o avião para quê? Para a gente voar e acho que desbravar outros lugares, né? Não é para todos, tá? Não é para todos, porque você tem que ter bastante coragem e você está sempre vulnerável, né? Então tem que... Vamos colocar assim, pessoas que têm muita insegurança, que não sabem ser independentes, é mais difícil, não seria o caminho. E os que acreditam neles, acreditam que eles sabem ser independentes, que têm uma segurança maior e que acreditam que é possível como muitos outros conseguiram, aí... Até segue o raciocínio que quando você começa algo com criatividade e coragem, no meio do caminho você vai arcar com criatividade e coragem. Se você começa com medo, com depressão, você vai dar um jeito de estragar tudo. Mesmo que está dando certo, você já começou com o seu sentimento ruim, e aí mesmo que está dando certo, às vezes aquelas crenças que você sempre menciona, limitantes ou aprovação de pai, mãe, famílias, essas crenças vão vir porque você vai estar carente, você vai estar sozinho. Então vai ter um monte de coisas que elas vão ser maior que você, que daí se você entrou, eu vou que vai dar certo, eu quero pagar o preço que for, como eu fiz, pronto, acabou, você vai conseguir. Agora, se você já começa errado, com questões negativas, mesmo que esteja dando certo, você vai arrumar um jeito de estragar. Charles, um prazer. Beleza? Muito obrigado por ter vindo aqui, fiquei muito feliz com a sua presença. Muito e Deus te obrigado abençoe você. sempre nessa caminhada, e quando você estiver por aqui no Brasil, vem para cá. Agora nós vamos fazer uma carninha aí para a gente comemorar, né? Tá certo. Bacana. Muito obrigado pelo convite. Beleza, pessoal, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui neste vídeo. Com certeza muitas coisas vocês puderam ouvir, conhecer. Isso é aprendizado que vocês podem usar para o dia a dia da vida de vocês, e quem sabe através deste vídeo vocês não tomem a decisão também de ir para um país onde, como o Charles falou, em muito menos tempo você consegue muito mais. Um grande abraço a todos.